E olha só, repercutindo talvez um dos principais temas aí no tabuleiro político, que é focado ali na situação do deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro, um dos réus, inclusive, no processo ali que a turma do STF, inclusive, segue levando adiante. E agora, a ação penal contra o deputado Ramagem, pessoal, pelo visto, será integralmente suspensa, ou será que o STF realmente vai entrar em curso e aceitar algumas partes e renegar outras? Jess Peixoto, trazendo aqui com clareza o que ficou decidido, até porque a Câmara tentando se defender do avanço do Supremo, mas também o Supremo não deixando barato. Em que pé está isso? Então, o que acontece nesse caso aí é bem emblemático e mostra muito o momento que a gente vive no Brasil. O que acontece? O deputado federal Ramagem, ele está ali na lógica de réu em 5 processos. E a partir disso, ele, que é o deputado federal em exercício, o partido dele, a partir do artigo 53 do regimento, ele coloca o ponto da imunidade parlamentar e leva um pedido de suspensão dessas ações penais. 5. E a partir disso, por 315 votos, os parlamentares votam por esta medida. No entanto, o Supremo Tribunal Federal optou por não suspender, desacatando ali, entrando em um confronto direto com a Câmara dos Deputados. Ele suspendeu apenas duas das ações que estavam em curso, mantendo as demais. E agora, o presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Motta, ele toma esta medida, ou seja, ele toma esta medida que também dá um momento de acirramento em relação a uma possível crise institucional e cobre a autonomia do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, mais especificamente neste caso. E qual que é a grande questão aqui, André? Isso tensiona as relações entre poderes que deveriam ser autônomos, independentes e que se autofiscalizam. Então, gera uma situação de desgaste. Vale mencionar que as pessoas mais próximas ali da base governista, elas veem nessa iniciativa do presidente da Câmara, Hugo Motta, uma tentativa dele próprio de extensionar a relação dele com a ala mais à direita dentro do Congresso Nacional, por conta dele não ter pautado a urgência do projeto ali da lei de anistia. Então, tudo isso acontece num momento que a nossa política já está conturbada e realmente deixa ainda mais conturbada. Vale mencionar que a gente ainda não sabe qual vai ser a ação do Supremo em relação a essa postura, em relação a essa forma e essa decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta. E isso me lembra muito um momento específico da política nacional, em que talvez tenha sido uma das crises institucionais entre poderes mais dramáticas que nós vimos. Não é o episódio das emendas do ministro Flávio Dino com o Arthur Lira, é o episódio onde o juiz do ministro do Supremo Tribunal Federal à época, Marco Aurélio de Mello, tomou uma decisão para remover Renan Calheiros, ali, que à época era presidente do Senado, da presidência, e Renan foi ali a público e disse que não acataria, não cumpriria a decisão de forma alguma. Depois disso, houve uma articulação para jogar panos quentes e distensionar. Aqui cabe a gente ver o que vai acontecer em relação a isso. Hugo Motta está respondendo a uma visão dele, né? O deputado está respondendo a uma visão que desde o primeiro momento no discurso dele esteve, que era uma promessa de autonomia, de proteção da Câmara dos Deputados. Então ele também está endereçando isso aos seus pares dentro do Congresso Nacional como uma resposta altiva e dura, e até cobrando do STF em relação a esse caso em específico, que cumpram as 5 suspensões. Baita resumo aqui, didático da nossa Jess Peixoto. Mano, agora como é que você vê esse movimento do presidente Hugo Motta? Ele finalmente pagando a conta, entre muitas aspas, por favor, para a base da oposição bolsonarista que ajudou ele a chegar à presidência da Câmara, porque a base governista está levando para esse lado, né? Ele tentando conquistar um prestígio tardio junto àqueles que ele, enfim, bem ou mal, o elegeram também. Pois é, eu vejo isso mais como a camada discursiva. Sim. Mas a camada pragmática, no fim das contas, é uma defesa da prerrogativa da Câmara dos Deputados. Ou seja, estamos vendo aí o presidente da Câmara, Hugo Motta, tentando dizer, olha, o poder do Supremo não deve entrar nessa esfera aqui, onde está o poder da Câmara. Então, mais importante, na minha leitura, nesse cenário, para a ação do Motta, do que ser o Ramagem ou ser um outro deputado, ou seja, o que é que eu quero dizer?
talvez o Hugo Mota, na minha visão, ele provavelmente teria a mesma postura caso o mérito em questão fosse outro. Caso fosse um deputado de esquerda, por exemplo. Porque o grande ponto aí é uma disputa de poderes. No equilíbrio entre os poderes, um dos discursos da eleição do Hugo Mota foi: vou proteger a prerrogativa do parlamento, a prerrogativa da Câmara dos Deputados. Entre essas prerrogativas está a punição de seus membros, né? Ou seja, se é para punir um deputado, em tese, a defesa de Hugo Mota é: quem deve escolher se merece ou não punição é a Câmara dos Deputados e não o Supremo Tribunal Federal. É claro que, de um ponto de vista institucional, isso tem várias consequências. Exatamente. Porque isso pode levar a uma postura corporativista, como nós vimos em diversas vezes, por diversos casos, inclusive de corrupção, da Câmara defendendo os seus pares de forma corporativista. Quando o Supremo atuou lá atrás para que políticos corruptos fossem condenados, presos ou tivessem pelo menos que ser responsabilizados de alguma forma, a sociedade aplaudiu. Só que, ao mesmo tempo, há esse tensionamento. Porque quando o Supremo começa a avançar nessas prerrogativas, gera uma questão de até onde vai o limite do poder do Supremo Tribunal Federal. E como plano de fundo desse debate todo, dessa queda de braço sobre quem manda mais, no fim das contas, há, sem dúvida, a questão também das emendas parlamentares, que até hoje não foi engolida pelos congressistas, seja na Câmara, seja no Senado. Ou seja, os nossos parlamentares desejam continuar tendo o poder que conseguiram adquirir nos últimos anos de destinação das emendas sem que o judiciário traga limites a esse poder. Então, é uma queda de braço para ver quem manda mais. Querendo ou não, os parlamentares, esses sim foram devidamente eleitos, chancelados pelo voto popular. E as pessoas, de vez em quando, perdem isso de vista, né? Até porque, ame-os ou odeie-os, criticamos aqui os excessos de todos eles dia após dia, mas, de fato, eles são os mais próximos ali, representantes da vontade popular. E, naturalmente, há um grande sentimento de que há um ativismo judicial em curso e eles estão tentando retaliar contra isso para ter o mínimo de autonomia resguardada e preservada por eles, né? Eu acho que é mais complexo que isso. É mais complexo, porque mas você vai me dizer... a emenda parlamentar não é uma questão de autonomia. É, na minha visão, a Câmara e o Senado passando das suas atribuições também. Ou seja, eu acho que não tem santo aí, tá todo mundo... O Brasil tá meio disfuncional. Sim. Todos os poderes se excedem daquilo que seriam as suas atribuições, digamos assim, de manual de Montesquieu de repartição dos poderes. Mano, o que eu acredito, eu concordo um pouco com o Marinho, um pouco nesse sentido. Por quê? Eu concordo um pouco porque eu não tenho um conhecimento muito maior do que eles estão fazendo nos bastidores, né? Nós não temos. Exato. Mas no sentido de que a defesa do deputado... articulação. A defesa do deputado federal Ramage nada mais é do que a defesa da imunidade parlamentar dos próprios parlamentares. Sim. Claro que o Hugo Mota, se ele pudesse optar estar de um lado, obviamente ele estaria do lado do poder, do lado do dinheiro, do lado das emendas. Mas a partir do momento em que existe uma flexibilização, rasgando a Constituição Federal no que diz respeito à imunidade parlamentar, quando está muito claro na Constituição Federal a opção ali da Câmara dos Deputados em deixar estacionado por hora os processos que estão correndo contra o deputado federal diplomado e em exercício, Alexandre Ramage, e o STF, não sei qual é o ordenamento jurídico em que eles se respaldaram para falar não. Das 5, somente 2. Não existe literatura jurídica no nosso país, a gente está falando da Constituição Federal, da Carta Magna, não existe Constituição que dê respaldo. Então, quando já está de forma escancarada as regras sendo rasgadas, Hugo Mota não tem outra saída a não ser se posicionar, bater o pé. Caso contrário, o todos. Supremo argumenta que os crimes contra a própria democracia, contra a própria Constituição, seriam inafiançáveis e... Mas isso é um argumento do Supremo. Processual. Não tem processual. lei. É processual, exatamente. Eles estão dizendo, basicamente, Jess, me corrija se eu estiver errado, você traz um complemento da informação, a gente dá um fecho e segue adiante, mas parece que eles declararam ser totalmente inadequado a DPF usada ali pela Câmara dos Deputados, porque foi uma decisão em
caráter colegiado da turma. Não. Por isso seria processualmente Marinho, inviável. Não. O que acontece? Nesse sentido, o que está querendo ser suspenso é justamente o processo contra o Ramagem. Okay. A Câmara tentou que todo o processo de todas as pessoas fossem suspensos. Isso não tem sentido também. Okay. Mas o que deve ser suspenso, o que está respaldado legalmente, é que todos os processos contra o Ramagem sejam, sim, suspensos até o término do mandato. Isso está na lei, isso é legislação. E aí o STF fala, não, somente 2. 5 continuam. Não tem respaldo jurídico constitucional para uma decisão dessa da Constituição. Jéssica Peixoto. Vamos com a Jéssica Peixoto, arredondando a bola aqui. O que acontece aqui nos termos jurídicos em relação a esse caso? Diga. Basicamente, foi uma suspensão votada, 315 a 143. Okay. Então, 315 venceu. E essa suspensão teria validade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou esta suspensão. E a argumentação jurídica para que só 2 medidas fossem suspensas é que as 2 ações fossem suspensas, é que, de fato, seriam as ações pós-diplomação. Sim. Então, seria que ele ainda não estaria diplomado nas 3 ações que permaneceram. Então, essa foi a argumentação posta na primeira turma pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o presidente da Câmara entrou com uma DPF, que é uma ação direta ali de inconstitucionalidade. Diplomação essa em dezembro de 2022. Sim. Dezembro de 2022. E essas, por isso esse marco temporal em relação às 2 e em relação às 3 que permanecem. E agora o Hugo Mota, ele judicializou esta decisão, entrando com uma DPF. Dia 8 de janeiro foram os atos. Ele foi diplomado em dezembro. Exatamente. Mas essas 2 ações, as ações de dano público, as ações relativas a 8 de janeiro, já foram suspensas a partir da argumentação do ministro Alexandre de Moraes. As anteriores, que é toda a lógica de pensamento pela qual o Ramagem está sendo ali acusado, dessa lógica de montagem, de um risco à democracia, de todas essas coisas, de abolição do Estado Democrático de Direito, elas permaneceram. Mas não, na Constituição fala que tudo deve ser paralisado a partir do momento em que ele é diplomado. Tudo. Até em decurso. Por quê? Porque ele é um parlamentar, ele faz parte da imunidade parlamentar. Se quer rasgar a Constituição, é isso. Estão rasgando a Constituição Federal. É imunidade parlamentar. Processe após, não agora. E aqui o que acontece? Essa DPF foi colocada pelo presidente da Câmara. Concluindo, por favor. E nesse meio termo, eles estavam todos num evento em Nova York. Tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, como também o presidente do Supremo Tribunal Federal, está lá, o presidente, o Barroso. E eles trocaram alfinetadas, até vale mencionar, elegantes em relação à autonomia, à independência dos poderes. Então, a relação está, de fato, tensionada. E o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, pegou muita gente de surpresa ao judicializar esta ação. Vale mencionar que quem vai julgar a DPF é o Supremo Tribunal Federal. E sim, meus amigos e minhas amigas, aqui não há nenhuma ilusão quanto a isso, que cada vez mais a nossa Corte mais Alta de Justiça parece, enfim, tá julgando, legislando, tuitando, sendo VAR, e quando o Congresso tenta recuperar o controle da bola, ele tenta furar essa bola. Então, já parece que realmente a gente vive no momento do nosso país que são os 3 poderes que deveriam estar separados com seus freios e contrapesos, parecem, como eu digo, carros colidindo num cruzamento sem sinal. A gente vê um judiciário legislando, um executivo julgando e um legislativo executando, e todas as combinações improváveis batendo e colidindo no meio. Mas, claro, no meio dessa confusão toda, a gente traz aqui com muita clareza, Jessa, que precisa, delegada também, Mano e David, e a gente segue adiante.